O espaço está cheio de mistérios que permaneceram sem solução há séculos. Mas recentemente, o cosmos se superou ao desconcertar o mundo com uma nova e assustadora anormalidade. Aparentemente, algo está abrindo buracos na Via Láctea, a galáxia da qual nosso sistema solar faz parte. Os cientistas têm várias teorias, mas nenhuma delas parece particularmente reconfortante. Quando os astrônomos começaram as observações de Gaia, um projeto que foi organizado para criar um mapa 3D detalhado da nossa galáxia, eles não esperavam encontrar nada de surpreendente. Mas isso é exatamente o que aconteceu. No início deste ano, a cientista de Harvard, Dra. Anna Bonaca, notou uma estranha alteração nas correntes estelares de nossa galáxia. Uma corrente estelar é um conjunto de estrelas que se movem juntas através das galáxias. A corrente estelar de que estamos falando é chamada GD1 e fica espalhada em uma linha impressionante através do nosso céu. De qualquer forma, essa corrente costumava ser uma linha coesa, espichada pela gravidade da nossa galáxia. Bem, agora não mais. Um dia, a Dra. Bonaca notou uma lacuna na corrente, e essa lacuna tinha uma estranha borda irregular. Na verdade, parecia que algo terrivelmente enorme tivesse recentemente mergulhado na corrente estelar e que a força da gravidade desse objeto era tão grande que conseguiu arrastar as estrelas em seu rastro. O mais chocante foi que os telescópios simplesmente não conseguiram encontrar a origem do dano. Mas então, o que poderia ser esse projétil invisível? Uma teoria sugere que o intruso é uma estrela perdida. No entanto, o buraco é enorme demais para que essa ideia pareça plausível. Segundo a Dra. Bonaca, o buraco é muito maior que qualquer estrela existente. Teria que ter 1 milhão de vezes mais massa que o nosso Sol. É por isso que essa teoria pode ser descartada. Mas e se o buraco na Via Láctea tivesse sido rasgado por um buraco negro supermassivo, como os que habitam no centro da nossa galáxia? Se esse fosse o caso, seria um cenário bastante assustador. Se esses dois buracos negros se aproximassem demais, eles não seriam capazes de escapar da gravidade um do outro, e uma colisão poderia ser inevitável. Seria um acontecimento extremamente violento. O mais forte dos dois buracos consumiria o mais fraco e um imenso buraco negro superpoderoso surgiria. Mas as pessoas ainda não testemunharam uma colisão de buracos negros. Além do mais, os cientistas não podem prever as consequências de uma fusão dessas, mesmo que já a tenham simulado em computadores superpotentes. O único fato óbvio é que isso produziria quantidades incríveis de energia e enviaria enormes ondas através do universo. Naturalmente, essas ondulações estariam fadadas a eventualmente atingirem nosso planeta. Por outro lado, dois buracos negros em uma galáxia podem se recusar a se fundirem. Imagine isto: um buraco negro supermassivo de centenas de milhões de vezes a massa do Sol está girando no centro da Via Láctea a uma velocidade fenomenal. Outro buraco negro em movimento se aproxima do nosso. O que você acha que irá acontecer? Certo, um dos buracos, provavelmente o intruso, será expulso e enviado para longe como um frisbee voando pelo espaço. E quem pode garantir que ele não iria em direção à Terra? Felizmente para nós, não há buracos negros supermassivos nas proximidades, então essa teoria falha em explicar o misterioso fenômeno do buraco de projétil. Naturalmente, os astrônomos continuaram suas observações, mas o que os confunde é que não há objeto grande feito de matéria comum capaz de refletir a luz se afastando do buraco de projétil. Esse fato sugere que o culpado que rasgou a nossa Via Láctea poderia ser matéria escura? A matéria escura é misteriosa e invisível e representa mais de 27% de toda a matéria do universo. Para comparação, a matéria regular, que é praticamente todas as coisas que podemos ver, compõe apenas 5% do universo. E o resto é energia escura, que é um fenômeno bizarro, ainda pouco claro para os pesquisadores, mas associado à expansão interminável do universo. Mas voltemos à nossa matéria escura, que fica ainda mais confusa quando você aprende sobre o seguinte paradoxo. Por um lado, os cientistas nunca detectaram diretamente a matéria escura, apesar de terem realizado vários experimentos. Por outro lado, depois de observar a atração gravitacional da matéria escura, os astrônomos têm certeza de que essa substância existe. Eles chegaram à conclusão de que a matéria escura não se move muito e não produz nem interage com a luz. Bem, não é de se admirar que seja chamada de escura, não? Então, e se fosse a matéria escura que danificou nossa galáxia? E se ela chegasse à Terra? Ao contrário da corrente de matéria regular, a matéria escura não veria a Terra como um obstáculo. Ela apenas a atravessaria. Mas essa não é a parte mais incrível. O fato é que depois que a matéria escura passasse pelo núcleo do planeta, a gravitação da Terra provavelmente transformaria a corrente em fios densos e finos. Esses fios teriam raízes e pontas, assim como os cabelos humanos. Na raiz de um fio de matéria escura, a densidade das partículas seria 1 bilhão de vezes maior que a média.
Além disso, a raiz estaria em algum lugar a cerca de 965 mil quilômetros de distância da superfície da Terra, ou em outras palavras, mais de 2 vezes mais longe que a Lua. Quanto à ponta do cabelo, ficaria ainda mais longe da Terra. Como isso influenciaria nosso planeta e a nós? Bem, ainda não está claro, mas as chances são de que as pessoas nem notariam a invasão da matéria escura. Até que seja tarde demais. Não, tô só brincando. Ao mesmo tempo, se fosse de fato uma bola densa de matéria escura que houvesse danificado a Via Láctea, os cientistas ficariam mais do que felizes. Isso lhes daria a oportunidade perfeita para estudar essa substância indescritível. Além disso, comprovaria a teoria de que a matéria escura é granulosa em vez de lisinha ou uniformemente distribuída por todo o universo. No entanto, a doutora Bonaca ainda não descarta a possibilidade de que o invasor seja um objeto luminoso que, depois de abrir um buraco na Via Láctea, esteja escondido em algum lugar da galáxia. Mas, novamente, isso parece altamente improvável por causa do enorme tamanho do objeto. De acordo com a estimativa científica, teria de 30 a 65 anos-luz de diâmetro. De qualquer forma, é difícil prever onde isso estaria se fosse um objeto luminoso. E aqui está o motivo. O invasor poderia estar se movendo a uma velocidade incrivelmente alta e não teria que ser muito pesado para abrir um buraco na corrente estelar. Ou poderia estar se movendo bem devagar, mas ser muito pesado. Mas os astrônomos não sabem qual é a opção nesse caso, e é por isso que é quase impossível prever onde ele foi parar. Bem, parece que por enquanto nosso invasor continua sendo um mistério que irá torturar as mentes dos astrônomos de todo o mundo. Como se a galáxia já não fosse um lugar bizarro e muitas vezes ilógico. Basta dar uma olhadinha nos seus arredores. Eles são protegidos por um halo de gás quente, cheio de estrelas que estão morrendo e belos aglomerados globulares. Esses aglomerados são grupos esféricos de estrelas que estão fortemente ligadas pela gravidade e orbitam o núcleo galáctico como satélites. Mas isso não é tudo. A borda da galáxia pode até conter vestígios de uma galáxia fantasma, uma que é mais antiga que a nossa Via Láctea. Curiosamente, os astrônomos que descobriram a galáxia fantasma, que é uma galáxia satélite da Via Láctea, não conseguem explicar sua origem e natureza. Nomeada Ant-2, a galáxia foi apelidada de fantasma porque é estranhamente sombria. Além disso, para uma galáxia anã, sim, isso existe, a Ant-2 é muito grande, muito fraca e não tem massa suficiente para seu tamanho. Um paradoxo ambulante. No entanto, os cientistas têm uma teoria de por que a galáxia fantasma pode ser tão anormal. O fato é que a Via Láctea poderia estar constantemente rasgando pedaços dessa galáxia satélite com seu campo gravitacional. Isso explicaria a pouca luminosidade da galáxia